Se você é apaixonada ou apaixonado por gatos, prepare o coração. Hoje vamos tecer o segundo integrante da nossa coleção Mimuchos, esse gatinho em amigurumi de crochê que é pura fofura, com apenas 12 centímetros de muito charme. Ele é feito com um fio chenille, o que deixa essa textura irresistível. Além de lindo, ele é muito fácil e rápido de tecer, perfeito para você personalizar nas cores que desejar e presentear alguém especial. Os materiais principais estão aparecendo aí na tela, e a lista completa com as cores que usei está na descrição desse vídeo. Eu sou a Cris e esta é uma aula passo a passo do canal Amiguchos Crochê. Escolha a sua cor preferida, separe o seu material e vamos dar vida a esse gatinho mimucho agora mesmo. Eu escolhi aqui um tom de amarelo para tecer o meu gatinho e nós vamos iniciar pela cabeça. A cabeça e o corpo são feitos de uma peça única, sem costuras. Então, nós vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel vamos fazer 8 pontos baixos. Primeiro, nós vamos prender aqui o nosso anel com um pontinho, pronto. E agora sim, nós vamos iniciar os pontos baixos. Vamos fazer então um total de 8 pontos baixos dentro desse anel. É só seguir fazendo os pontos baixos até completar o total de 8. Então, nós vamos fechar esse anel. Feitos os 8 pontos baixos, vamos puxar aqui o fio e agora a gente puxa o fio do anel ali atrás até fechar bem esse anel mágico. Tem que ficar bem fechadinho. Vou colocar aqui um fio para servir como meu marcador de início de carreiras. Você pode usar um marcador de plástico ou pode usar um fio de cor diferente, né? Um fio mais fino, que também funciona muito bem. Então, vamos seguir agora para a carreira de número 2, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, sempre vai fazendo aqui 2 pontos baixos juntos, até chegar no final da carreira. E aí a gente já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra ali atrás, juntamente com os primeiros pontos, para deixar arrematado. E assim não vai se abrir aquele anel depois. Então, é só nos primeiros pontos que a gente prende o fio ali atrás, já pode soltar, e segue fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 16 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, vamos então para a carreira de número 3. Finalizei essa aqui com 16 pontos, e a próxima carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 8 vezes. Então, aqui no primeiro ponto eu vou fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, e no ponto seguinte, um ponto baixo. E aí é só seguir repetindo, um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 4 agora será somente de pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 24 pontos, ponto sobre ponto. A carreira de número 5, nós vamos seguir com um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 8 vezes. Fiz aqui no primeiro ponto um aumento, 2 pontos baixos juntos, e agora um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 32 pontos. A carreira de número 6 será apenas de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 32 pontos. Aqui então temos a parte de cima da cabecinha do gato, e agora vamos seguir com a carreira de número 7, que será de um aumento e 3 pontos baixos. Fiz aqui um aumento, 2 pontos baixos juntos no primeiro ponto, e agora um, 2 e 3 pontos baixos, um para cada ponto. E aí é só seguir repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 40 pontos.
E aqui, então, nós já temos a base da cabecinha do gatinho, certo? Então, nós temos que dar altura agora para essa cabeça. Então, as próximas carreiras de número 8 até a número 12 serão carreiras de ponto sobre ponto. Cada carreira terá 40 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, totalizando 40 pontos baixos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui todas essas carreiras e retorno lá no final da carreira de número 12. Finalizei aqui a carreira de número 12 e a cabecinha já está ganhando forma. Agora precisamos iniciar as diminuições. Então, a carreira de número 13 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Para fazer a diminuição, a gente pega as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, laça o fio, passando ali por dentro das alças, laça o fio novamente e arremata com ponto baixo. E agora a gente segue com 3 pontos baixos, um para cada ponto. 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, e 3 pontos baixos. Então é só seguir repetindo até o final da carreira, totalizando 32 pontos. E agora a carreira de número 14 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, um ponto baixo, e no ponto seguinte, 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E agora nós vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos do nosso gatinho. Então, nós vamos ter que verificar aqui a posição certinha, deixar esse fio aqui lá para trás. E aqui na parte de cima, nós vamos contar a partir do anel mágico 9 carreiras. Então, a gente conta aqui 9 carreiras a contar do anel mágico. E entre as carreiras de número 9 e 10, nós vamos abrir aqui o espaço para a colocação do olho. Só confirma, né, se está na posição certinha. E aqui, deixa marcadinho já o local certinho. Nós vamos estar usando aqui, neste gatinho, olhos com travas de segurança de 13 milímetros, certo? Vou colocar aqui o primeiro olho. Pronto. E agora nós temos que contar a partir do primeiro olho uma distância de 4 pontos entre os olhos após eles colocados. Então, nós vamos contar 4 pontos e vamos colocar mais um pontinho aqui, pular mais um para o lado, porque tem a bordinha do olho ainda, né? Então, depois dos olhos colocados, tem que ficar 4 pontos entre eles. Por isso que a gente pula 5 pontos para o lado, né? Porque vai ter a bordinha ainda do olho ali, e aí, depois deles colocados, aí sim nós temos 4 pontos entre os olhos, ó, bem certinho, certo? E agora, antes de colocar as travas, para esse tipo de fio aqui, que ele é bem maleável, ele costuma ser mais elástico, então ele pode acontecer de alargar os pontos. Para isso, eu gosto de evitar, né, possíveis problemas, eu vou colocar aqui atrás um pedacinho de tecido para deixar aqui uma proteção extra aqui nos olhos, tá? Então, o que eu faço? Eu uso este tecido, porque é o que eu tenho aqui, que é um etamine, mas pode ser um tecido de algodão, não tem problema. Aí é só fazer o furo, né? Eu gosto desse aqui porque ele já tem os furinhos, fica mais fácil, ó. E aí eu vou posicionar aqui atrás, passando ali a travinha do olho no tecido. Ó, coloca bem ali certinho. E agora faço o mesmo aqui com o outro olho. E assim nós temos os 2 olhos presos no tecido, além, né, de estar já presinhos ali no próprio amigurumi, tá? Então, dessa forma fica uma proteção um pouquinho melhor, né, para caso alargue esses pontos, não ocorra nenhum problema. E aqui, agora sim, eu vou colocar a travinha de segurança, apertando bem.
e aí a gente já pode finalizar essa colocação dos olhos. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Então tenho as travas, né, mais a proteção aqui do tecido. Essa parte é opcional, mas eu aconselho a fazer, principalmente se essa peça for para usar como um brinquedo, né, para as crianças, sempre é bom proteger um pouquinho a mais, tá? Então aqui já está certinho, podemos seguir então para as próximas carreiras, né? A carreira de número 15 será somente de diminuições. Serão 12 diminuições no total, então é só seguir fazendo diminuições, pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes sempre e arrematando com pontos baixos. E aí é só seguir fazendo diminuições até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Então, no final desta carreira, teremos apenas 12 pontos. Finalizei aqui a carreira de número 15. Temos ali apenas 12 pontos e agora precisamos colocar o enchimento. Vamos iniciar a colocação do enchimento, né? Já lembrando de sempre ir moldando a peça conforme for colocando o enchimento lá dentro. Desde lá da parte de cima, né, do topo da cabeça. E aí vai preenchendo bem essa peça até que ela fique firme. Inicia aqui de cima e vai preenchendo toda ela. Aqui já está bem preenchida, mas depois eu sigo preenchendo mais um pouco. Pode ajustar aqui o enchimento por dentro para moldar a peça com a ponta da agulha mesmo, uma agulha de costura. E depois a gente segue com mais enchimento. Já podemos seguir com a próxima carreira. E aqui nós já estamos iniciando a parte do corpo do nosso gatinho. Então, a carreira de número 16 será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira. Finalizei aqui a carreira de número 16 e agora a carreira de número 17 será de 1 aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Aqui um aumento, 2 pontos baixos juntos, e segue com 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E é só seguir repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 32 pontos. E aqui nós já chegamos na largura que a gente precisa para o corpinho. Então agora nós precisamos dar profundidade para essa peça, para esse corpo. Então as próximas carreiras de número 18 até a número 21 serão de carreiras retas de ponto sobre ponto. Então vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, totalizando 32 pontos para cada uma das carreiras. Vamos seguir fazendo então essas carreiras de número 18 até a número 21. Eu retorno lá no final da carreira 21. Aqui está o corpinho já ganhando forma e agora nós já temos a altura necessária. Vamos iniciar as carreiras de diminuições. Então a carreira de número 22 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Fiz a diminuição e agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 23 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 8 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 16 pontos. E agora, antes de fechar totalmente, nós temos que colocar o enchimento. Vamos preencher, né, o enchimento na parte da cabeça que estiver faltando e cuidar para colocar bastante enchimento ali na parte do pescocinho, né, para que ele fique bem firme, tá? Então tem que cuidar aqui, essa divisão entre a cabeça e o corpo tem que estar bem preenchida. Vai preenchendo e moldando a peça. Lembrando que enquanto estiver entrando o enchimento facilmente, é porque ainda está faltando enchimento, senão a peça vai ficar mole e pode deformar quando apertar ela, né?
Aqui está, então, a peça já bem preenchida. Podemos seguir para a carreira de número 24, que será somente de diminuições. Então, vamos seguir fazendo diminuições até o final da carreira, num total de 8 diminuições, e finalizando esta carreira com apenas 8 pontos. Então, é só seguir fazendo diminuições até o final desta carreira. Cheguei aqui no final da carreira, puxo o fio. Podemos já cortar, deixando o fio longo o suficiente para fazer o arremate final, né? Puxa aqui o fio e vamos tirar já esse marcador. Já podemos aqui preencher o restante que falta, né? Moldando a peça. Preencha aí até ela ficar firme. E aqui está, então, o corpinho já prontinho, bem preenchido. Vamos agora fazer o anel mágico invertido, que nada mais é do que ir passando a agulha por cada um dos 8 pontos que restaram, somente na alcinha da frente de cada um dos pontos. Certo? Vai passando o fio em todos os pontos, sempre na alcinha da frente do ponto, até completar ali os 8 pontos. Dessa forma, vai formar aqui um anel mágico invertido. Agora, nós podemos puxar aqui o fio até fechar esse anel que se formou. Vamos prender aqui num pontinho do lado com um nó, e aí é só arrematar agora, finalizando esta peça. Vou inserir a agulha aqui bem no centro do anel, ó. Puxa bem aqui o fio até esconder o nó. E agora vou dar aqui um nozinho de segurança aqui na lateral, só para prender bem ali o fio. E aí sim podemos atravessar aqui a agulha pelo corpinho e cortar esse fio. Puxa ali a pontinha do fio, ajeita com a ponta da agulha agora esse corpinho, moldando ele, para que ele fique bem bonitinho. E aqui está então o corpinho base do nosso gatinho prontinho. Ficou bem fofinho, né? Agora é só seguir com as outras partes. E agora nós vamos tecer o focinho. Eu escolhi aqui a cor Off-White, que é quase um branco. Vamos iniciar também com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho. E agora seguir com 8 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar esse anel. E a segunda carreira será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com um ponto baixo no primeiro ponto. E agora, nos próximos 2 pontos, nós vamos fazer 2 aumentos triplos de meio pontos altos. Então, eu lacei o fio, inseri a agulha ali atrás, já estou prendendo o fio lá atrás também, e arremato as 3 alcinhas juntas, ó. Laço o fio, traz aqui para frente e arremata as 3 alcinhas juntas. Isso aqui é o meio ponto alto. Vamos fazer 3 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. Já posso soltar o fio atrás. E aqui, no próximo ponto, também será um aumento triplo de meio ponto alto. Vamos fazer 3 meio pontos altos juntos no mesmo ponto. Aqui o terceiro meio ponto alto. Então, fizemos aqui 2 aumentos triplos de meio pontos altos. Agora, seguimos com 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Novamente, vamos fazer 2 aumentos triplos. No primeiro ponto, vamos fazer 3 pontos, né, 3 meio pontos altos juntos, no mesmo ponto, que forma um aumento triplo de meio ponto alto. E agora, no ponto seguinte, a mesma coisa. 3 meio pontos altos juntos no mesmo ponto, que é o nosso segundo aumento triplo de meio pontos altos.
Pronto. E no ponto seguinte, que é o último, vamos fazer um ponto baixo normal. Finalizamos esta carreira com 16 pontos. Podemos já tirar aqui o marcador e vamos finalizar aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto, deixando um fio longo o suficiente para a costura depois do focinho. Tem que ser longo o suficiente para costurar todo o contorno do focinho. Corto o fio. E aqui nós puxamos esse fio e o nosso focinho aqui, essa parte do focinho está pronta, ó. Então aqui os aumentos triplos ficaram aqui nas laterais e ele vai ser posicionado assim na cabecinha, com esse fio voltado para baixo, certo? Aqui nós vamos utilizar então o focinho de plástico, né, com trava. E este aqui tem 11 milímetros, certo? Nós vamos posicionar este fio aqui para baixo e vamos colocar o nosso focinho bem centralizado, tá? Aqui, ó, cuida para ficar bem centralizado, certinho, e entre a primeira e a segunda carreira. Então, vai ser acima do anel mágico, tá? Cuida aqui, ó, aqueles 2 pontos que ficaram os 2 pontos baixos ali em cima, e aí nós vamos inserir bem no meio, entre os 2 pontos baixos, deixando aqueles aumentos triplos para a lateral. Aqui, então, já inseri o meu focinho. E eu também vou fazer aqui uma proteção extra, né? Da mesma forma que eu fiz lá com os olhos, eu cortei aqui um pedacinho do tecido e vou colocar ali atrás também. Prontinho. Aí depois a gente corta aqui essas partezinhas que ficou sobrando. Vamos colocar a trava. Posicionando certinho aqui, né? A ponta do focinho ali embaixo. E aí é só colocar aqui a travinha. Prontinho. Tá bem certinho. E agora eu só vou cortar essas pontinhas de tecido que ficou sobrando ali, para não ficar aparecendo depois, né, ou atrapalhar a costura. Já podemos seguir com a costura do focinho na cabeça. Vamos posicionar assim, ó, desta forma, que fique ali a parte de cima entre os olhos. Aqui nós vamos ter que abrir um espaço para colocar o pino ali, né? Porque senão ele vai ficar muito alto, então a gente já abre um espaço aqui com o furador e insere aquela ponta do focinho ali atrás para encaixar direitinho. Neste focinho não vai enchimento, nós só vamos costurar mesmo ele, fazendo o formato certinho. Então, aqui com a agulha, eu vou puxar esse fio aqui do último ponto, ó, do ponto baixíssimo, e cuidando para que fique bem ali centralizado, né, no ponto, no último ponto, puxa esse fio ali para trás, ó, passando ele ali por cima do ponto, certo? E aí, nós vamos cuidar aqui a posição certinha. E vou inserir aqui a agulha, ó, centralizado bem embaixo, 2 carreiras abaixo dos olhos, mais ou menos, né. Para mim aqui dá 2 carreiras bem certinho, ó. Então, tem aquela carreira ali que passa embaixo mesmo do olho, e essa outra. Agora eu puxo ali o fio, vou só abrir de novo aqui o espaço, para não correr o risco de fechar. Vou cortar essa ponta do fio lá do anel mágico que tinha ficado sobrando. E a gente esconde ali atrás a ponta.
Agora sim eu posso posicionar aqui o focinho. Cuidando ali para não pegar o tecido na costura, né. E aí nós temos que puxar aquela parte de baixo, ó, para fazer o formato do focinho do gatinho, ficar bem bonitinho. Puxa bem, para dar aquele formatinho ali certinho. E aqui nós vamos costurar pegando somente as alças de trás de cada um dos pontos, ó. Não pega o ponto inteiro, porque senão vai ficar muito marcado. Então a gente pega só a alcinha de trás e dessa forma fica bem discreta essa costura. E aqui nós passamos então a agulha agora ali nos pontos da cabeça. Eu vou voltar um ponto para trás ali para dar certinho ali o pontinho. E pego ali o próximo do focinho, ó. Só a alcinha de trás do ponto. Antes de seguir, eu vou colocar aqui marcadores para não correr o risco de costurar torto. Então, eu aconselho já deixar marcadinho antes de iniciar a costura, tá? Facilita bastante, porque às vezes a gente chega lá no final e vê que ficou torto. Então, para evitar isso, né, a gente prende já com alfinetes. E assim ele não vai se mover conforme a gente for costurando a parte de cima. E agora sim a gente pode seguir ali com a costura. Essa parte de cima aqui a gente costura em linha reta, né? É a parte mais fácil. Ó, aqui fica em linha reta e depois vai contornando ali na lateral. Sempre pegando a alcinha de trás do ponto. Aqui já estou na lateral, né? E aí é só seguir contornando o focinho, costurando, pegando todos os pontos do focinho. É bom não ter que desmanchar e fazer de novo a costura, porque acontece isso daqui, ó. O fio vai se desfiando. E se tiver que passar muitas vezes o fio, né, na costura, acaba que estraga ele. Aqui já fiz o contorno dessa lateral. Aqui na parte de baixo a gente pega bem mais embaixo ali. E depois cuida aquela partezinha ali logo abaixo do focinho, ó, para dar o formato certinho. Então tem que cuidar aqui na hora de fazer a costura para que fique bem bonitinho. Então aqui a gente não vai seguir em linha reta, a gente vai fazer o contorno bem certinho ali conforme a gente quer que o focinho fique. Vou subir aqui um pontinho, ó, e prende ali um ponto para cima para que ele fique no formato. Vai ajeitando com a agulha, né? Agora já inicia a parte de baixo ali do outro lado do focinho. E aí é só cuidar aquela partezinha bem de baixo ali do focinho mesmo. O restante é só seguir costurando normalmente. Aqui esse pontinho ali ficou sobrando, depois eu dou uma ajeitadinha nele com o próprio fio, prendendo ele. Tá ficando já bem direitinho, ó. Agora é só contornar aqui esta outra lateral. Já estou chegando aqui na parte de cima. E aqui ficou aquele pontinho que tá toda hora saindo ali, eu vou ter que prender ele ali antes de finalizar aqui o focinho. Então eu vou inserir a minha agulha, ó, saindo lá naquele pontinho que tá teimando em ficar para fora ali e vou prender ele com um ponto também, ó. Agora eu volto com a agulha lá para cima, prendendo aquele pontinho.
Ó, agora não vai mais incomodar. Já ficou preso ali. E aí eu posso finalizar minha costura aqui em cima. Sempre com as alcinhas de trás dos pontos, né, não esquecendo disso. Aqui já vou dar o meu nozinho para finalizar esta costura. E agora é só atravessar com a agulha ali por dentro da cabeça, puxar o fio e cortar. E aqui ficou bem bonitinho o focinho. Aí vai ajeitando aí agora nas laterais, né, para dar o formato certinho. Mas aqui tá ok já. E agora nós vamos tecer as orelhas. Vamos pegar a mesma cor que a gente fez, né, o corpinho e a cabeça. Iniciar também com o anel mágico, prendendo aqui esse anel com um pontinho. Só que agora nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel, e não 8. Então agora serão menos pontos dentro do anel para dar o formato certinho, bem pontudinho da orelha. Então é só seguir fazendo 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E a nossa próxima carreira, de número 2, será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Um aumento no primeiro ponto, 2 pontos baixos juntos, no mesmo ponto. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Já vou prendendo o fio lá atrás, que ficou de sobra do anel. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo. Já pode soltar o fio lá atrás. E aí, vamos fazer aqui a última repetição, um aumento e um ponto baixo. Nós vamos finalizar esta carreira com 9 pontos. A carreira de número 3 será uma carreira de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Um aumento e 2 pontos baixos até o final, totalizando 12 pontos. Prontinho, vamos tirar aqui o marcador e vamos finalizar aqui a orelha com um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Puxo o fio, vamos deixar aqui um fio longo o suficiente para a costura depois. E a nossa primeira orelha está prontinha. Vamos puxar aqui o fio, puxa bem ali até dar o nozinho. E agora é só voltar o vídeo no início da orelha e fazer a outra igual. Orelhas prontinhas, vamos deixar essas orelhinhas aqui reservado para a costura no final. E agora nós vamos tecer os braços. Vamos iniciar com a cor mais clara, né, com a cor off-white, iniciando com o anel mágico e dentro desse anel, 8 pontos baixos. Prendi então o meu anel aqui com pontinho e agora vou seguir com 8 pontos baixos dentro desse anel. Fecha o anel e seguimos então para a segunda carreira. A segunda carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 8 pontos. Já vai prendendo ali nos primeiros pontos o fio que ficou de sobra do anel. Depois já pode soltar. E é só seguir então, fazendo um ponto baixo para cada ponto.
Aqui, então, no último ponto da carreira 2, nós vamos fazer a alteração de cor. Vamos voltar com a cor do corpinho. E vamos finalizar esse último ponto já com a cor nova. Vamos dar um nozinho aqui atrás, pode ser um nó duplo, e cortar o fio branco. Vamos cortar aqui o fio. E agora a próxima carreira de número 3, nós já vamos iniciar com a cor nova. Então, será uma carreira de ponto sobre ponto também. Um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 8 pontos. Já deixei preso ali os fios atrás para arrematar, e agora já posso soltar. E é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto. A carreira de número 4 será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Então, aqui, uma diminuição e 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição e 2 pontos baixos. Vamos finalizar esta carreira com apenas 6 pontos. Prontinho, podemos tirar aqui o marcador e o bracinho já está pronto. Vamos colocar aqui enchimento, né? Só o suficiente para dar o volume certinho. É bem pouco enchimento mesmo. E agora temos que fechar esse bracinho com pontos baixos. Vamos pegar os pontos da frente e os de trás juntos e arrematar com pontos baixos. Vai ficar esse pontinho aqui de sobra, que não tem problema nenhum. No final ele vai sobrar só um ponto também. Então aqui fiz um ponto baixo, pego ali os 2 pontos juntos novamente, faço um ponto baixo. E agora aqui no final, ó, ficou só um. E este último eu finalizo com um ponto baixíssimo. Puxo o fio, vamos deixar o fio longo o suficiente para a costura depois. E o primeiro bracinho, então, está pronto. Agora puxo aqui o fio. E é só voltar o vídeo agora no início do braço e fazer o outro igual. Aqui já estou com os 2 bracinhos prontos, vamos deixar reservado. E agora vamos tecer as perninhas. Também vamos iniciar com a cor Off-White. Iniciando com o anel mágico, prendendo esse anel com pontinho e fazendo 8 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. A segunda carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Já vai prendendo também o fio que ficou de sobra do anel, junto com os primeiros pontos. Fiz aqui um aumento e agora um ponto baixo. Já soltei o fio ali atrás, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez, um aumento, 2 pontos baixos juntos e 3 pontos baixos, um para cada ponto, até o final da carreira. Vamos finalizar esta carreira, então, com 10 pontos. Este último ponto aqui, nós vamos desfazer ali só o final dele, para já fazer a troca de cor, que eu acabei esquecendo. Então, aqui neste último ponto, a gente finaliza já com a cor nova, que é a cor do corpinho, né? Vamos arrematar aqui o último ponto e prender aqui atrás com um nozinho. A carreira de número 3 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, totalizando 10 pontos. Ponto sobre ponto. Então, é só seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira.
A carreira de número 4, nós vamos iniciar com um ponto baixo, e agora uma sequência de 4 diminuições. Então, vamos pegar as alcinhas da frente dos pontos seguintes, dos 2 pontos seguintes, e arrematar com ponto baixo. Fiz uma diminuição, agora a segunda diminuição, três diminuições, e agora a quarta e última diminuição. E no ponto seguinte, um ponto baixo, finalizando esta carreira, então, com 6 pontos. Pode puxar aqui o fio e vamos finalizar, então, essa perninha com um ponto baixíssimo. E deixar aqui um fio longo para a costura depois. Puxo o fio e vamos preencher agora com o enchimento. Também é bem pouco enchimento, tá? Só para dar o volume ali no pezinho. A perninha aqui está prontinha e agora é só voltar o vídeo e fazer a outra perninha igual. Pernas prontinhas, vamos deixar reservado e agora vamos tecer o rabinho, que é a última peça que está faltando. Iniciando também com o anel mágico, vamos prender aqui o anel com um pontinho, só que agora nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E a carreira de número 2 e a carreira 3 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. Já prende o fio que ficou de sobra no anel ali atrás, e aí pode soltar depois. Então, é só seguir fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui e retorno com elas prontas. Aqui finalizei a carreira de número 3, só que nós vamos finalizar o último ponto dela já com a cor nova. Então, arremata ali o último ponto com a cor nova e vamos dar um nó aqui atrás, prendendo esses fios e cortar o fio da cor off-white. Aqui eu vou colocar essas sobrinhas de fios já dentro ali da pontinha do rabinho. Este rabinho depois não vai ser usado o enchimento nele, tá? Então, aqui a gente já aproveita para a pontinha ficar com os fios ali dentro. Agora, as carreiras de número 4 até a número 7 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 6 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 7. E agora podemos tirar o marcador e finalizar o rabinho com um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Puxo o fio, vamos deixar aqui o fio longo para a costura depois. Puxa aqui o fio até fechar bem ali o nozinho do ponto baixíssimo. E aqui está então o rabinho, não precisa colocar enchimento, ok? E agora vamos para a montagem e costuras do nosso gatinho, iniciando aqui com a orelhinha. Vamos posicionar a orelha aqui na cabecinha, e aí você verifica a melhor posição para você. Para mim, eu gosto de posicionar logo acima ali dos olhos, cuidando sempre a distância, né, dos dois lados, tem que ser a mesma distância dos olhos, tá, para ficar bem alinhado. Aqui eu vou contar umas 6, acho que uns 6 pontos, e aí eu insiro aqui o meu alfinete prendendo, para a gente verificar depois a posição antes de iniciar a costura. Então, aqui, ó, eu contei aqui uns 6 pontos, e na segunda carreira ali, acima
do olho, na verdade é a segunda linha de carreira acima do olho, tá? E aqui em cima também a gente tem que verificar, porque nós vamos costurar a orelhinha de forma que ela fique assim mais abaloada, não reta, tá? Então ela tem que ficar neste formato aqui, para ficar mais bonitinho, ó, não muito reta, certo? Então ali na parte de cima também tem uma quantidade de carreiras limites, ó, que eu coloco aqui de 3 carreiras acima ali a contar do anel mágico, então eu deixo essas 3 carreiras ali acima. E aqui eu já coloquei a segunda orelhinha, então a gente já consegue ver direitinho como é que vai ficar depois. E aí já pode ajustar o enchimento por dentro, fazendo o formato aqui, moldando o rostinho do gato, para que ele fique bem bonitinho, antes de iniciar a costura. E aí você consegue ver se a posição está exatamente no local certinho. Aqui então, eu já vou iniciar a costura, tá? Cuidando aqui para que ela não fique reta, ela tem que ficar assim, ó. Então nós vamos iniciar a costura aqui na parte de baixo da orelha e já vamos costurando de forma que fique ali no formato certinho. Vou pegar aqui um ponto da cabecinha, puxo o fio e aí quando a gente prender a orelha, a gente pega os pontos da frente e os de trás. Eu já sei que tem que chegar ali até 3 carreiras a contar do anel mágico na parte de cima, então eu posso tirar aqui o meu marcador, né, o meu alfinete. Pega os pontos da frente e os de trás juntos, cada vez que for passar a agulha ali na orelha, para já ir fechando essa orelhinha. E aqui eu vou inserir a minha agulha no mesmo pontinho que eu saí com o fio e vou subir ali uma carreira para cima, ó, e um pontinho para o lado, para que essa costura fique na diagonal, não em linha reta. E assim a gente já vai costurando ela no formato certinho. Sempre pegando os pontos da frente e os de trás juntos na hora da costura. Agora, novamente, insiro a agulha onde saí com o fio e vou subir uma carreira na diagonal. E aqui eu já tenho a posição certinha, ó. Ela vai fazer esse formato e agora eu tenho que seguir em linha reta para cima por alguns pontinhos. Sempre pegando os pontos inteiros da orelha. Agora eu subo em linha reta para cima uma carreira, inserindo a agulha no mesmo local onde eu saí antes e subindo uma carreira para cima. E aí você vai verificando a posição certinha da orelha do seu gatinho, para começar aqui a fazer o formato agora ao contrário. Eu vou inserir a minha agulha linda subindo uma carreira para cima só, e agora eu tenho que ir puxando essa costura para frente para dar o formato certinho. Então aqui eu já posiciono desta forma. Vou passar ali novamente por entre os pontos da orelha, e agora eu insiro a agulha aqui no mesmo ponto e vou na diagonal para frente, uma carreira para cima. Já estou quase chegando no final aqui da costura, ó. Mesma coisa, vou inserir a agulha onde eu saí ali com o fio, conto ali as 3 carreiras e vou puxar um pontinho para frente. E aí o formato da orelhinha já dá certinho. E agora nós temos que prender aqui com um nó. Então vou pegar ali no último ponto novamente, passo o fio por cima da agulha e prendo com um nozinho. Verifica se está certinho, na posição certa, e aí já pode encerrar a costura. Vamos inserir a agulha aqui, atravessando por dentro da cabeça, puxa bem ali o fio, e aqui na parte de trás eu vou dar aquele nozinho de segurança antes de finalizar. Agora é só puxar o fio e já podemos cortar ele.
Então a primeira orelhinha já está pronta. E agora nós temos que fazer o mesmo do outro lado, só cuidando do alinhamento, né, e a distância dos olhos, para que fiquem iguais as duas orelhas. Então é só costurar da mesma forma. Aqui já estou com as duas orelhinhas costuradas, ficou bem bonitinho, né? E agora nós vamos fazer os bigodes do nosso gatinho. Aqui eu estou com um fio amigurumi tradicional, da cor preta, e nós vamos bordar aqui a parte dos bigodinhos. Vou inserir a minha agulha aqui, ó, na mesma linha do olho, uns 2 pontos pro lado, né, do olho, e vou sair ali bem rente ao focinho. Bem próximo do focinho ali, bem do ladinho. Puxo o fio, vou inserir a minha agulha no mesmo local ali, saindo uma carreira ali para baixo, próximo ao focinho. Este fio eu quero que fique ali para nós darmos o nó depois nele, porque daí fica bem justinho, não corre o risco de, se puxar o fio depois, ele se desmanchar, né? Só cuidar aqui a posição, ó. Agora eu vou um ponto mais para o lado, para que esse fio do meio fique um pouquinho maior. E vou inserir novamente ali, saindo uma carreira para baixo lá, novamente, bem próximo ao focinho. E agora nós vamos descer este outro fio aqui, ó, alinhando com o primeiro lá de cima. E aí nós vamos inserir a agulha saindo lá junto com o fio onde a gente iniciou o bordado, para poder prender aqui as duas pontas do fio com um nó. Pronto. Ajusta bem, né? Não pode puxar demais, porque senão acaba desaparecendo esses fios, tá? Acontece isso no fio chenille, porque daí ele vai sumindo ali por entre os pontos. Então a gente tem que deixar firmezinho e dar o nó, mas não apertar demais. E aqui sim a gente dá um nozinho duplo. E agora nós temos que esconder esse nó. Vamos só ajustar aqui as pontas do fio e puxar com a agulha, inserindo ela no mesmo ponto ali, ó. Pronto. Agora é só puxar até esconder o nó. Prontinho. E aí ajusta ali com a ponta da agulha. E agora é só cortar os fios. Prontinho. Esconde ali a pontinha do fio. Ajusta bem aí os bigodinhos. E agora é só fazer o mesmo do outro lado, da mesma forma. Aqui está, então, o nosso gatinho está ficando tão fofo, não é mesmo? Vamos agora para a parte de cima aqui, da cabecinha, para fazer a parte ali da sobrancelha dele, ó. Bem aqui em cima. Então, nós temos que cuidar aqui o alinhamento ali, bem no cantinho do olho. Sobe, né? Uma carreira acima do olho. Insere a agulha na diagonal, saindo um ou dois pontos para o lado. E aqui pega as duas pontas do fio, bem no cantinho ali, e dá um nó. Dessa forma. Tem que dar um nozinho ali bem justo, também para que não se mova depois, se alguém puxar esse fio, para que ele não desmanche ali a sobrancelha, né? Então a gente faz isso dessa forma. Se fizer as duas sobrancelhas de uma vez só, corre o risco de alguém puxar o fio depois e deformar a peça. Assim é a forma mais justinha que fica. Vamos agora inserir a agulha ali e puxar as pontas do fio. Puxa até esconder o nó. E agora com a ponta da agulha, ajusta ali, escondendo o nozinho. Prontinho. Agora a mesma coisa, vamos só cortar o fio e fazer a outra sobrancelha da mesma forma. Aqui está o rostinho do nosso gatinho, ficou um amor. E agora vamos seguir então com a costura dos bracinhos.
Aqui no bracinho eu gosto de cuidar essa parte aqui da troca de cor, para que ela fique para baixo ali no bracinho, ou no caso aqui vai ficar posicionado para a parte de trás, que assim não fica aparecendo, né, fica mais discreta. E aqui só cuidar a posição certinha do bracinho, nós vamos iniciar a costura aqui, ó, bem na divisão entre a cabeça e o corpo, e cuidar o alinhamento para que não ultrapasse a orelha, para que fique alinhado aqui da orelha para frente, certo? A costura do bracinho é a costura mais simples que nós temos aqui no gatinho, porque é uma costura em linha reta, e são poucos os pontos. Então, você insere a agulha aqui no ponto do corpinho, ali bem ali naquela carreira da divisão entre a cabeça e o corpo, e depois pega o ponto do bracinho, o ponto inteiro, e insere a agulha ali no mesmo ponto que saiu antes ali no corpinho, e passa ela um ponto para o lado, ó, sem mistério. E agora é só seguir em linha reta, repetindo até finalizar. São poucos os pontos, então rapidinho a gente já finaliza. Aqui então já estou chegando no último pontinho do braço, ó. E aí a mesma coisa, insiro a agulha ali. Desta vez eu vou pegar exatamente o mesmo ponto que eu peguei antes, para não ultrapassar ali a linha da orelha que eu falei antes. Passo o fio por cima da agulha para dar um nó e puxo bem para prender. E aqui está o bracinho costurado. Bem fácil, não é mesmo? E agora eu vou só inserir a agulha aqui, atravessando, né, o corpinho, e vou dar aquele nozinho de segurança que eu costumo dar aqui atrás. Então já vamos finalizar esta costura do braço. Agora é só cortar o fio. Prontinho, puxo ali a ponta do fio e agora é só costurar o outro braço da mesma forma, cuidando somente a posição e o alinhamento. E aqui está o nosso gatinho já com os bracinhos, vamos para a costura da perninha. A perninha eu posiciono ela mais para frente, cuidando aqui, né, para essa parte aqui da saliência do pezinho ficar voltada para cima. Então, nós iniciamos a costura pela parte de baixo. Posiciona aqui, ó, mais para a frente do bracinho, para que fique bem bonitinho, né? Como se estivesse sentadinho mesmo. E aí é só iniciar a costura ali, pegando os pontos do corpinho e contornando todos os pontos da perninha, pegando todos eles. E a costura é da mesma forma, tá? A única diferença é que aí a gente vai costurar contornando toda a perninha. Aqui na parte de baixo não tem uma quantidade de carreiras exatas, tá, para iniciar. É a melhor posição que ficar aí no seu gatinho. E aqui a gente vai costurando, pegando sempre o ponto inteiro ali da perninha. E aí contornando, né, fazendo todo o contorno com a costura, para ficar bem certinho ali a perna no gato. Vai posicionando, verificando a posição certinha, se tem que subir mais um pouquinho ou não. E aí vai costurando. Aqui eu quero que ela fique mais em pezinho, então depois eu vou dar uns pontinhos prendendo ali o pezinho na barriguinha dele. Vou só empurrar ali o enchimento, para não pegar junto com os pontos, na hora de puxar o fio, né. Ó, aqui já estou chegando no final da costura. Vou passar o fio por cima da agulha para dar um nó, mas ainda não finalizo. Por quê? Eu não quero que essa perninha fique caída assim, eu quero que ela fique mais ajeitadinha ali para cima, senão vai ficar feio, ó. Então eu vou posicionar ela assim e vou dar uns pontinhos agora prendendo o pezinho.
ajusta o enchimento por dentro para dar o formato certo, né? E insere a agulha aqui, ó, saindo ali mais acima. E aí pega uns pontinhos aqui do pezinho e prende ali junto à barriguinha dele. Dessa forma, o pezinho não fica caído. Vou pegar mais um pontinho aqui do lado. Puxo bem e já é o suficiente, ó, já tá bem presinho. E agora sim a gente pode finalizar. Vou dar um nozinho aqui atrás. E finalizo a costura. E assim ficou então as perninhas, né, com os bracinhos, e está faltando apenas o rabinho para nós finalizarmos então este gatinho. Para costurar o rabinho, eu gosto de posicionar ele assim sentadinho, para poder verificar a posição certinha do rabinho, de forma que ele fique bem posicionado quando estiver sentado. E aí o rabinho também já ajuda a deixar ele posicionado. Cuida ali a troca de cor para deixar virado para baixo também ali no rabinho, para ficar bem discreta, né, e não aparecer. E aqui nós vamos iniciar a costura na parte de baixo. E é a mesma coisa que a gente fez ali com o pezinho, né, com a perninha. Vamos contornando todos os pontos aqui do rabinho, prendendo ali no corpinho. Só temos que cuidar o alinhamento deste rabinho aqui, antes de continuar com a costura, para que ele fique bem alinhado ali na parte de trás do corpinho, bem centralizado. Ó, verifica aqui a posição certinha, se está bem centralizado, e aí é só seguir costurando, até chegar lá no final da costura. Aqui já estou no último pontinho. E aí podemos passar o fio por cima aqui da agulha e dar o nó. E finaliza da mesma forma. Passa o fio por dentro do corpinho. E aí é só cortar. E chegamos ao final de mais uma aula de amigurumi com este gatinho super fofo, que encanta crianças e adultos. Eu confesso que foi uma das peças mais fofinhas que eu já criei. Estou encantada, mas eu quero saber de você. O que você achou desse gatinho? O difícil é escolher um só. Eu já não sei de qual eu gostei mais. Qual você escolheria? Cinza ou amarelo? Responde aqui nos comentários para eu saber. E se você gostou desta aula, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas e de me dizer aqui nos comentários qual outro bichinho você gostaria de ver com esse fio. Lembrando que já temos um ursinho fofo que faz parte desta coleção aqui no canal. Espero que você tenha gostado deste passo a passo, muito obrigada por assistir e até a próxima aula!